Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor nosso Deus, concedei-nos a vossa graça, para que, auxiliados pela intercessão de Nossa Senhora e de São José, possamos preparar-nos dignamente para acolher, com a alma pura e o coração generoso e sincero, a vinda do vosso Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Olá, chegamos hoje no nosso quinto encontro, Nosso quinto encontro da novena de Natal que estamos fazendo para nos preparar para a chegada do menino Jesus, Bendito aquele que vem. E no quinto dia dessa nossa novena, que a gente está fazendo online, também estou deixando aí o Instagram aberto, nós estamos e vamos refletir sobre os pastores. Nós vamos olhar para os pastores, aqueles pastores que cuidavam dos rebanhos ali nos arredores de Belém, na noite em que Jesus nasceu. Se a gente olhar em todos os presépios, em tudo quanto é lugar, a gente tem lá os pastorzinhos adorando o menino Jesus. E existe com certeza alguma razão para Deus ter anunciado a alegria do seu Filho em primeiro lugar a eles. Pode reparar, as primeiras pessoas que descobrem que Jesus nasceu são os pastores. E por que são os pastores? E aí nós podemos pensar que são os pastores porque os pastores eram pessoas simples. E Deus ama a simplicidade. Não é à toa quando a gente pega lá a Sagrada Escritura, Jesus diz assim, Eu dou graças, Pai, porque revelastes essas coisas aos pequeninos, aos simples. Jesus ama a simplicidade. Mas não é qualquer simplicidade. Essa simplicidade ela pode ser vista como um arco-íris. É como se houvesse diversas cores nessa simplicidade e todas elas são bonitas. Não é à toa que uma primeira cor que a gente pode pensar ali quando a gente está falando do termo da simplicidade é quando a gente lê no Evangelho dizendo assim, olha, havia nos arredores uns pastores que vigiavam e guardavam o seu rebanho nos campos durante as vigílias da noite. O que faziam esses pastores? Eles vigiavam. E como Jesus gosta dessa palavra, não é à toa que depois ele fala, felizes os servidores a quem o Senhor achar vigilantes. Vigiar é estar atento ao que se está fazendo, estar atento ao que se deve fazer, estar atento aos deveres que Deus nos pede. Uma pessoa que está em vigilância não cai em descuidos, não é descuidada. Uma pessoa que está atenta não tem cochilos, está sempre acordada. Sabe por quê? Porque vigiar é fazer as coisas bem feitas. Vigiar é fazer as coisas com carinho, com capricho, colocando a entrega total, a presença total e no que se está fazendo. É colocar a cabeça e colocar também ali o coração. Porque se a gente for ver, vigiar é fazer com amor. Fazer com amor o que Deus nos solicita em cada momento do dia, fazer com amor o que o nosso trabalho pede, o que os nossos estudos pedem, o que o nosso cotidiano pede. Porque é dessa forma que a gente apresenta para Deus o nosso dia a dia. E com certeza aqueles pastores gostavam do trabalho que possuíam. E trabalhavam com alegria. Não é à toa que a gente pode pensar que esses pastores conheciam as ovelhas uma por uma, nome por nome. Eram realmente aqueles que faziam repousar sobre os pastos verdejantes, que procuravam que estavam perdidas, que curavam as feridas, que protegiam as ovelhas doentes, ajudavam as ovelhas fracas. Por quê? Porque eram pastores vigilantes, que estavam atentos
no seu trabalho. Como é belo amar o trabalho, trabalhar com amor. Né? É uma dádiva de Deus. Amar o trabalho e trabalhar com amor. Trabalhar sem reclamar, trabalhar fazendo o que você deve fazer, estando ali de corpo e alma e coração. Quantos que a gente sabe que trabalham inteiramente para aquilo. E aquilo se torna um trabalho perfeito. Como é bonito, por exemplo, né, a gente vê, né, quantos jovens, né, quantas mulheres trabalham de dia, estudam à noite. Quantos que a gente sabe que conseguem dormir ali 4, 5 horas por dia e não se queixam, né? Estão felizes porque podem trabalhar, estão felizes porque podem estudar, estão felizes porque sonham com o futuro, porque projetam grandes coisas, porque sonham grande. É isso. São pessoas boas e simples. E foi esse tipo de coração, né? Foi para esses tipos de corações que o anjo do Senhor anuncia primeiramente o seu Natal. Está lá na Sagrada Escritura. Não temais, diz assim, né? Eis que vos anuncio uma boa nova, que será alegria para todo o povo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isso vos servirá de sinal. Achareis um recém-nascido, envolto em panos e posto numa manjedoura. Deus vem ao mundo pequeno. O Filho de Deus Todo-Poderoso é simples. Não há maior simplicidade do que esta. É impossível. E lembra-se que a gente estava falando da simplicidade, a gente falou de cores. Então, uma das cores que a gente viu ali da simplicidade é vigilância. Mas existem outras. Aqueles pastores sabiam fazer algo, e só pessoas simples e humildes conseguem fazer isso. Aqueles pastores possuíam a capacidade de admirar. A capacidade de admirar é uma das qualidades e uma das características só de corações simples. Só pessoas humildes conseguem se admirar com as coisas. Não é à toa que depois que os pastores recebem o anúncio do Natal, diz o Evangelho que, olha, os pastores foram correndo ver o recém-nascido, né? Vamos até Belém. Vejamos o que se realizou e que o Senhor se manifestou. E eles vão com grande pressa e lá encontram Maria e José, o menino deitado na manjedoura. E o que eles fazem ali? Adoram. Ofertando ali o que tinham: pão, queijo, leite, um cordeiro novo. E depois eles voltam glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto. O que aqueles pastores fizeram? Ficaram encantados com Jesus. Deus e eles entenderam-se perfeitamente bem. É sobre isso. Os corações simples descobrem maravilhas, captam alegrias que aquelas pessoas complicadas, ignorantes, soberbas, infelizes não conseguem perceber. São sempre pessoas que são egoístas, que desconfiam de tudo e de todos, que adoram uma discussão. Pessoas simples não são assim. Né? Pessoas simples não têm o olhar enfastiado, né? Não têm o coração entediado. Muito menos a mente tem lá um sinal de desconfiança que os egoístas vão ter. Por quê? Porque pessoas simples são pessoas alegres. E são alegres porque se alegram com o pouco e fazem do pouco tudo. Porque faz daquele pouco coisas profundas. Os orgulhosos, os egoístas, essas pessoas que só reclamam sem parar, podem ver. São pessoas extremamente orgulhosas, tristes e irritadas, porque elas não conseguem ver
a profundidade e a grandeza do pequeno, do simples. Que Deus possa nos livrar deste mal, que fecha o coração, que impede a alegria e acaba estragando o amor. Mas existe outra característica que a gente pode refletir nesse 5º dia de meditação sobre o Natal, que é uma característica muito bonita. Quando uns aos outros, dos pastores, se apoiavam-se, animavam-se uns aos outros, Quando diz assim, vamos até Belém, vamos até lá, vamos, não é eu vou, é vamos. Quando esses corações simples têm fé, ficam felizes de ajudar, ficam felizes de animar os parentes, de animar os amigos, com toda a delicadeza a que se aproximarem para Deus, essa é outra cor que a gente coloca no nosso arco-íris da simplicidade, que a gente viu a vigilância, que a gente viu ali a alegria, o admirar-se, e agora a gente vê essa terceira característica do apoiar-se, do incentivar-se. Justamente por quê? Porque a nossa missão enquanto pessoas aqui e agora é fazer com que as pessoas possam ser maiores, que as pessoas possam ser grandes. Não é à toa que o que diz o Evangelho? Subitamente, ao anjo se juntou uma multidão do exército celeste que louvava a Deus e dizia: glória a Deus nos mais altos dos céus e na terra paz aos homens de boa vontade. Alegria no céu, paz na terra. E para chegar nessa paz, que é um dom que Deus dá, não é, claro, uma paz que não vai ter problema, que não vai ter boleto, que não vai ter conta para pagar, que não vai ter discussão. Não é dessa paz. Mas é uma paz que vai se transformar numa outra palavra que a gente chama aqui de harmonia. Quando existe uma harmonia, ou seja, quando as coisas estão equilibradas, aí ocorre a paz. Quando a minha consciência está consciente, aí acontece a paz. E isso a gente vê lá nos corações simples. A gente vê lá nos corações que se apoiam. A gente vê lá nos corações que se admiram. Por quê? Porque os corações simples e bons vivem fazendo as coisas certas por amor a Deus. Vivem fazendo as coisas certas, pedindo perdão pelas coisas erradas, que também é um ato de amar a Deus. Então, toda vez que a pessoa confessa, toda vez que ela pede perdão, o que ela atinge? Ela atinge a paz, que só Cristo pode dar. E é interessante que essa paz é a paz do filho pródigo, que diz voltar, preciso encontrar a paz novamente que está na casa de meu pai que eu larguei. Aí ele diz ali, eu me levantarei, irei a meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Todas as vezes que nós sinceramente nos arrependemos, todas as vezes que nós entendemos a nossa pequenez, a nossa mazela, a nossa dificuldade, está aí essa paz. É como se pudesse existir 3 grandes regras para quem tem coração sincero e bom, que vai amar a Deus. 3 grandes regras, 3 grandes princípios que finalizam nosso 5º dia de meditação. E a primeira regra, o primeiro princípio é colocar o amor acima do prazer. O que significa colocar o amor acima do prazer? Que muitas das vezes as coisas que eu vou fazer não me dará prazer, mas o sacrifício do amor deve ser o grande protagonista. Porque do contrário, a gente vai entender que o prazer é egoísta. O prazer mata o amor. Esse egoísmo, esse prazer, ele é venenoso, tão forte ou talvez até pior do que o próprio orgulho. Imagina a mulher, o homem, o filho que abandona esse sacrifício do amor em troca do prazer, do querer só as coisas boas, do querer só aquilo que agrada, porque não te dá satisfação
Então a gente só quer o quê? Gozar da vida, a gente só quer viver bem, sentir-se bem. Isso gera egoísmo, isso gera solidão, isso gera sofrimento, porque é o orgulho, é a busca do prazer desenfreado. Então a primeira regra do 5º dia da nossa meditação de Natal, no final, é colocar amor acima do prazer. Segundo, pôr a verdade acima do gosto. Difícil, né? E isso exige também sermos muito sinceros. Muitas vezes, na nossa vida moral, na nossa vida ética, né, nas nossas opiniões, nós achamos que é certo o que gostamos de fazer e nem sempre temos a coragem de perguntar a Deus a verdade, ou seja, o que é certo aos olhos de Deus. Será que eu estou fazendo a minha vontade? Será que eu estou criando as minhas mentiras que eu estou transformando em verdade? Ou será que é a verdade real? Será que eu estou colocando o meu gosto ou eu estou colocando a busca da verdade? E o terceiro princípio, finalizando, colocar a Deus e os outros acima do nosso eu. Primeiro Deus, depois o bem dos outros, depois eu. Os que seguem, né, os que invertem essa ordem, né, que procuram a si mesmos, por exemplo, sem parar, acabam caindo num círculo vicioso, que a gente poderia descrever assim: o seu eu vazio procura a plenitude que ainda não encontrou, mas, infelizmente, procurando-a, voltando-se para si mesmo, andando em círculo como a cobra que quer morder o próprio rabo, e como a si mesmo só tem vazio, passa a vida correndo atrás de vazio. É um ciclo vicioso. Não é à toa que o que dizia Santo Agostinho? Fizeste-me, Senhor, para ti, e o nosso coração estará inquieto enquanto não descansar em ti. É justamente isso. Dar-nos a Deus e aos outros é o segredo da paz. Não há uma harmonia melhor com Deus e com o próximo do que essa doação, essa renúncia, essa entrega de amor. Só assim. Porque aí eu tenho lá o amor acima do prazer, a verdade acima do gosto e o colocar a Deus e os outros acima do eu. Se a gente cumprir essas 3 metas, essas 3 regras, esses 3 princípios, a gente será pessoas felizes, boas, que estarão fazendo melhor ao mundo. Que nesse 5º dia aí da nossa meditação de Natal, de nossa novena, a gente possa ir em busca daquilo que os pastores nos mostram e desses 3 grandes princípios que devem nortear o nosso dia. Ó Deus, que iluminastes com a luz clara do vosso Natal os corações simples e humildes dos pastores, concedei-nos que, tendo vislumbrado na terra esse mistério, possamos gozar da sua plenitude no céu, por Cristo nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.